Olá, pessoal do Jardim, Edson Pinto Coelho aqui, e hoje vamos falar sobre um tópico que todo assistente de jardinagem precisa dominar: propagação assexuada ou vegetativa. Esqueça as sementes. Vamos aprender a multiplicar plantas usando apenas partes delas. Se você quer impressionar seus clientes, economizar dinheiro e ter sempre um jardim cheio de novidades, este episódio é para você. Vamos revelar os segredos da multiplicação. A propagação assexuada é a maneira de criar novas plantas sem usar sementes. É como fazer uma cópia da planta original, garantindo que a estaca terá as mesmas características da planta-mãe. Isso é super útil para plantas que não produzem sementes ou para sementes que são difíceis de germinar. Imagine que você tem um pé de rosa com flores incríveis. Se você plantar as sementes, é possível que as flores do novo pé de rosa não sejam tão bonitas, mas se você fizer uma estaca, terá uma cópia exata do pé de rosa original, com as mesmas flores maravilhosas. Além disso, a propagação assexuada é mais rápida e fácil do que plantar sementes, e permite que você multiplique plantas que seriam difíceis de encontrar no mercado. A natureza já faz isso sozinha, e a gente pode aprender muito observando as plantas no jardim. Vamos conhecer alguns métodos naturais de propagação. Bulbos, amarilis, tulipas. Os bulbos são caules subterrâneos que armazenam energia para a planta. Para multiplicar, é só separar os bulbilhos que se formam ao redor do bulbo principal e plantá-los em vasos ou no jardim. Vamos focar em 3 etapas principais para entender como isso funciona na prática. 1. Estrutura do bulbo. O bulbo é um sistema de armazenamento. Ele é composto por um disco basal, a parte de baixo de onde saem as raízes, e folhas modificadas, as túnicas, que guardam energia. 2. Propagação vegetativa. Os novos bulbos, os bulbilhos, se formam ao redor do bulbo principal. Eles são essencialmente clones. Quando o bulbo original morre ou se esgota, os bulbilhos já estão prontos para brotar. 3. Desbaste e replante. Para o cultivo, você precisa esperar que os bulbilhos atinjam um tamanho viável, geralmente após 1 ou 2 ciclos de crescimento, e então separá-los manualmente do bulbo-mãe para replantá-los. Exemplos comuns. Plantas como a cebola, Allium cepa, o alho e algumas espécies de lírios utilizam amplamente este método. Dica do pobre jardineiro: espere as folhas secarem antes de desenterrar os bulbos. Assim, eles terão mais energia para florescer na próxima estação. Cormos, gladiolos. Os cormos são parecidos com os bulbos, mas duram apenas uma estação. Para multiplicar, é só separar os cormilhos que se formam ao redor do cormo principal e plantá-los em vasos ou no jardim. Cormos e bulbos são estruturas subterrâneas de armazenamento encontradas em plantas como os gladiolos e as cebolas, respectivamente. Embora semelhantes na função, diferem na estrutura e no ciclo de vida. Os bulbos armazenam nutrientes em folhas modificadas e carnudas, enquanto os cormos são caules sólidos que acumulam reservas no próprio tecido. Nos bulbos, o órgão principal pode durar várias estações, tornando-os perenes. Já os cormos esgotam-se após uma estação, sendo substituídos por cormilhos, pequenos clones que garantem a continuidade da planta. Essas diferenças refletem estratégias distintas de propagação. Os bulbos dividem-se, enquanto os cormos multiplicam-se através dos cormilhos. Propagação assexuada de cormos, cormilhos. O método consiste em separar e replantar os clones naturais que se formam ao redor da planta-mãe. Passos: 1. Após a floração e a secagem natural das hastes e folhas,
fim da estação de crescimento, desenterre o cormo principal. 2. Com cuidado, remova os pequenos cormos laterais, cormilhos, que se formaram presos ao cormo principal. 3. Deixe os cormos e cormilhos em um local seco, arejado e sombreado por alguns dias para que a pele externa seque e cicatrize. 4. Armazene os cormos e cormilhos em sacos de papel ou caixas rasas, em local fresco e escuro, longe da umidade, até a época correta de plantio, geralmente primavera. 5. Plante os cormilhos diretamente no solo ou em vasos, cobrindo-os com uma camada de terra equivalente a 2 a 3 vezes a altura do cormilho. Simples, direto e eficaz, utilizando a capacidade natural da planta de se clonar. Rizomas, gengibres ornamentais, alpíneas. Os rizomas são caules que crescem embaixo da terra, espalhando a planta. Para multiplicar, é só cortar um pedaço do rizoma com algumas gemas, olhos, e plantar em outro lugar. Os rizomas são essencialmente caules horizontais que crescem logo abaixo ou mesmo na superfície do solo. Pense neles como galhos subterrâneos que a planta usa para se espalhar lateralmente e armazenar energia. A magia da propagação por rizomas reside na capacidade do caule subterrâneo de gerar novas raízes e brotos em seus nós. 1. Estrutura-chave, o nó. Um rizoma possui nós, pontos de onde saem folhas modificadas, raízes e brotos, e, entrenós, as seções entre os nós. 2. O processo em 3 etapas. Etapa 1. Crescimento horizontal. O rizoma cresce horizontalmente no solo. Ele está sempre buscando espaço e recursos. Etapa 2. Geração de novas plantas. Brotação. Em cada nó do rizoma, a planta desenvolve 2 estruturas importantes. Raízes adventícias, que crescem para baixo, ancorando a nova planta no solo e absorvendo água e nutrientes. Brotos aéreos, ou rizomas aéreos, que crescem para cima, rompendo a superfície do solo para se tornarem novas hastes e folhas. Etapa 3. Separação e independência. Com o tempo, o segmento de rizoma que conecta o novo broto à planta-mãe pode morrer ou se romper naturalmente, ou ser cortado durante a jardinagem ou cultivo. Neste ponto, a nova planta, já com seu próprio sistema radicular e folhagem, torna-se independente. Exemplos clássicos: plantas como o gengibre, a bananeira, a grama, muitas espécies, e a íris utilizam amplamente os rizomas para se propagar e formar touceiras densas. Em suma, a reprodução assexuada por rizomas é um processo de ramificação subterrânea onde o caule se estende, enraiza e brota em novos pontos, criando clones geneticamente idênticos ao longo do tempo. Ficou claro como o crescimento horizontal do rizoma leva à criação de novas plantas? Mas tubérculos, caládio, gloxíneas. Os tubérculos são caules subterrâneos que armazenam alimento. Para multiplicar, é só cortar o tubérculo em pedaços, garantindo que cada pedaço tenha pelo menos uma gema, olho, e plantar em vasos ou no jardim. A reprodução assexuada nos tubérculos é um dos métodos mais antigos e eficientes conhecidos pela humanidade, exemplificado perfeitamente pela batata, Solanum tuberosum. Ao contrário da reprodução sexuada, que envolve a combinação de material genético de 2 plantas diferentes, a reprodução assexuada em tubérculos produz clones da planta original. O tubérculo, que nada mais é do que um caule subterrâneo modificado para armazenar nutrientes, possui olhos, gemas dormentes, capazes de originar novos brotos. Quando um tubérculo ou um pedaço dele contendo um ou mais desses olhos é plantado, as gemas são ativadas,
dando origem a uma nova planta geneticamente idêntica à sua mãe. Este processo oferece diversas vantagens. A rapidez e a eficiência são notáveis, permitindo que a planta se multiplique em um curto período de tempo, sem a necessidade de polinização ou dispersão de sementes. Além disso, a reprodução assexuada garante a preservação das características desejáveis da planta original, como sabor, tamanho e resistência a certas doenças. Isso é particularmente importante na agricultura, onde se busca uniformidade e previsibilidade na produção. No entanto, a falta de variabilidade genética inerente à reprodução assexuada também apresenta desvantagens. Uma população de plantas geneticamente idênticas é mais vulnerável a surtos de doenças e mudanças ambientais. Apesar dessas limitações, a reprodução assexuada em tubérculos continua sendo uma estratégia fundamental para a propagação da batata e de outras plantas com características semelhantes. Sua simplicidade e eficiência a tornam uma ferramenta valiosa tanto para a agricultura em larga escala quanto para a jardinagem doméstica. Não poderíamos deixar de fora raízes tuberosas, dálias, begônias. As raízes tuberosas são raízes grossas que armazenam alimento. Para multiplicar, é só separar as raízes, garantindo que cada pedaço tenha um pedaço do caule com pelo menos uma gema e plantar em vasos ou no jardim. Estolhos, clorofito, morangueiro. Os estolhos são caules que correm sobre o solo, formando novas plantas nos nós. Para multiplicar, é só cortar o estolho entre a planta mãe e a planta filha e transplantar a muda. Filhotes, calanchoe, agaves. Algumas plantas formam pequenas mudas nas folhas ou no caule. Para multiplicar, é só separar os filhotes da planta mãe e plantá-los em vasos ou no jardim. Rebentos, bromélias. Os rebentos são brotos que nascem na base da planta mãe. Para multiplicar, é só separar os rebentos da planta mãe e plantá-los em vasos ou no jardim. Inscreva-se no Pobre Jardineiro, venha fazer parte desse mundo verde. Bom, pessoal, até agora falamos sobre os métodos naturais de propagação, mas o que todos esperam não são esses, são os mais conhecidos, os métodos artificiais. Vamos conhecer os principais. Estaquia, rosas, hortênsias. A estaquia é o método mais comum e consiste em cortar um pedaço do caule, remover as folhas de baixo e plantar em um substrato úmido. Com o tempo, a estaca irá enraizar e formar uma nova planta. Dica do Pobre Jardineiro. Para aumentar as chances de enraizamento, use um hormônio enraizador na base da estaca e mantenha o substrato sempre úmido. A enxertia é uma técnica agrícola que permite unir duas plantas diferentes para obter as melhores qualidades de cada uma. O processo consiste em juntar uma parte da planta que se deseja reproduzir, chamada garfo ou rebento, a outra planta já enraizada, o porta-enxerto. Por exemplo, nas roseiras, pode-se enxertar uma variedade com flores mais bonitas num porta-enxerto mais resistente a pragas e doenças. Já nos citrinos, a enxertia é usada para melhorar a produtividade, o sabor dos frutos e a tolerância a condições adversas do solo. Esta prática é muito comum na horticultura e fruticultura, pois combina vigor, resistência e qualidade estética ou produtiva numa única planta. A alporquia é uma técnica de propagação vegetativa utilizada para reproduzir plantas de forma idêntica à planta-mãe, sem necessidade de sementes. O processo envolve fazer um pequeno corte ou anelamento num ramo, envolver essa zona com um substrato úmido, geralmente musgo esfagno ou terra misturada com fibra de coco, e proteger com plástico para manter a umidade. Após algumas semanas ou meses, formam-se raízes no local do corte. Quando o enraizamento está completo, o ramo é cortado abaixo da zona enraizada e plantado como uma nova muda. Esta técnica é muito usada em plantas ornamentais como camélias e jasmim arbóreo, pois garante cópias perfeitas de plantas com características desejadas.
A mergulhia é uma técnica simples e eficaz de propagação vegetativa, ideal para plantas com ramos flexíveis. O processo consiste em enterrar parcialmente um galho da planta-mãe no solo, mantendo a extremidade ainda ligada à planta principal. Com o tempo, formam-se raízes na parte enterrada, devido ao contato com a terra úmida. Quando o enraizamento está completo, o ramo é cortado da planta-mãe e plantado como uma nova muda. Esta técnica é frequentemente utilizada em plantas como a glicínia e a jade, Crassula ovata, que enraizam facilmente por este método. A mergulhia tem a vantagem de permitir que a nova planta se desenvolva enquanto ainda recebe nutrientes da planta original. Resta nos lembrar da propagação vegetativa ou de fragmentação, exaustivamente supracitada, mas que vale a pena recordar. Propagação vegetativa ou fragmentação. A propagação vegetativa, também chamada de fragmentação, é um tipo de reprodução assexuada das plantas. Neste processo, uma nova planta é formada a partir de uma parte da planta-mãe, como um caule, raiz, folha ou ramo, sem necessidade de sementes ou polinização. Esta forma de reprodução é muito usada na agricultura e jardinagem porque preserva as características genéticas da planta original, garantindo que a nova planta tenha as mesmas qualidades, como cor das flores, sabor dos frutos ou resistência a doenças. Anote essas dicas para ter sucesso na propagação assexuada. Use sempre ferramentas de poda limpas e afiadas. Escolha plantas mães saudáveis e vigorosas. Prepare um substrato leve e bem drenado. Mantenha a umidade constante regando as mudas com frequência. Proteja as mudas do sol forte e do vento. Tenha paciência, nem todas as mudas enraizam de primeira. O importante é não desistir e continuar tentando. É isso aí, pessoal do jardim. Espero que esse guia prático sobre propagação assexuada tenha te inspirado a multiplicar a beleza nos seus jardins. Lembre-se, a jardinagem é uma arte que se aprende com a prática. Continue experimentando, observando e compartilhando suas descobertas. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e colegas de trabalho e não se esqueça de seguir o Pobre Jardineiro nas redes sociais para mais dicas e truques de jardinagem. Um abraço verde e até a próxima! No jardim, a roseira matriz era famosa por suas flores vibrantes e aroma inebriante. A semente, ambiciosa, almejava criar novas rosas, cada qual única e surpreendente. Já o clone, uma simples estaca, desejava apenas perpetuar a beleza da matriz, sem desvios. O jardineiro, mestre da vida, explicou: semente, sua jornada é de risco e recompensa. A diversidade é sua força, mas a perfeição da matriz pode se perder. Ao clone revelou: você é a garantia da beleza presente. A matriz viverá através de você, sem surpresas, sem decepções. E concluiu: a semente busca o novo, o desconhecido. O clone eterniza o que já é excepcional. Ambos são necessários para o jardim. Um para evoluir, o outro para preservar. Moral: a propagação assexuada, clone, preserva qualidades, assexuada, semente, busca diversidade. Ambas são vitais para o equilíbrio e a beleza do jardim.